Jacó era um enganador. E os seus descendentes não eram melhores do que os edomitas, não. Veja o que é dito de Israel em Êxodo 32. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. É um povo teimoso, é um povo de dura cerviz, pescoço duro, povo arrogante. Deus chega a usar, meus irmãos, contra Israel, contra esse povo eleito, os mesmos termos que ele usa aqui no nosso texto de hoje, para falar a respeito do desprezo que ele sentia por Edom. Veja lá agora em Oséias, capítulo 9, verso 15. Toda a maldade deles, ele está falando aqui de Efraim, uma das tribos de Israel, toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Por que então que Jacó foi eleito? Se Jacó era tão igual a Edom, por que Jacó foi eleito enquanto Edom foi desprezado? Por que é que Deus escolheu Jacó e não Edom? A resposta está em Deuteronômio capítulo 7. Deus escolheu amar. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Simplesmente porque Deus escolheu amar. Essa é uma escolha soberana, independente de nós. Essa é uma escolha persistente. E, aliás, essa é a diferença do ódio do Senhor contra Edom e o ódio do Senhor contra Israel. O ódio do Senhor contra Edom era um ódio eterno, duradouro. O ódio do Senhor contra Israel era um ódio passageiro. Deus escolheu amar a Jacó e reprovar Edom. Você ainda acha isso injusto? Veja só Paulo falando a respeito desse tema, usando, aliás, a citação de Esaú e Jacó, lá em Romanos 9, versos 20 a 23. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Você que acha injusto a eleição. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Em outras palavras, quem é você para perguntar o que é que Deus faz? Deus faz aquilo que Ele quer. A eleição é soberana, é uma escolha soberana. Ainda no texto de Romanos 9, verso 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Uma escolha livre, soberana do Senhor, Ele faz o que Ele quiser de nós. Ele é Deus, nós não somos. Você acha estranho isso? Você acha injusto? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você escolhe com quem você vai se casar? Houve um momento em que eu conheci uma bela moça, colega de trabalho da minha irmã, chamada Marcela, e eu decidi que eu iria casar com ela. Eu achei Marcela uma mulher linda, como continuo a achar. Achei Marcela muito inteligente, muito interessante, muito capaz, de bom caráter, cristã. Mas a pergunta que eu faço a vocês, não existiriam outras iguais a Marcela? Também bonitas? Também inteligentes? Também capazes? Também cristãs? Existe uma infinidade de mulheres com as mesmas características. Então, por que Marcela? Porque eu escolhi amar. E eu continuo a escolher eu continuo a fazer essa escolha todos os dias. Porque nós somos pecadores, tanto ela quanto eu.
E se ela não me escolher me amar, e eu não escolher amá-la, o casamento não dura. É uma escolha livre, não é? E assim acontece com todos nós. Porque nós achamos esquisito quando Deus escolhe alguém para amar. Você nunca fez nada por mim, nós dissemos para Deus. É pouco que Ele tenha escolhido você para a salvação, enquanto tantos outros se perdem todos os dias? É pouco para você que, enquanto tantos outros andam em trevas, tateando no escuro, tropeçando a caminho da destruição, você conheça a verdade? É pouco que Ele tenha escolhido chamar você, de filho, de filha, enquanto a todos os outros Ele chama de raças de víboras, filhos do diabo, anticristos. É pouco isso? Malaquias vai seguir então argumentando quanto à eleição e dando provas de amor de Deus pelo seu povo. É pouco que ao te eleger Ele tenha te dado uma esperança duradoura? Pode passar, por favor? É pouco o Senhor te dar esperança? Aqui nós temos a última parte do verso 3 e o verso 4 do nosso texto. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês querem saber como eu os amo, diz o Senhor? Vocês, Israel, estão sendo restaurados, enquanto Edom está condenado ao pó. Lembra-se da situação histórica de Malaquias? Eu cheguei a mencionar isso na introdução. Mas a situação histórica é a seguinte: Israel está voltando para casa depois do cativeiro, 70 anos longe de casa, um juízo duro do Senhor contra a rebeldia do povo. Mas, apesar do castigo, eles estão sendo restaurados. Israel não deixou de existir. Aliás, continua a existir até hoje. Israel não deixou de existir. Israel está sendo restaurado. E Edom? E Edom? Depois de certo tempo, não restava nada dessa cidade. Nada de Edom, nada dessa nação. Completamente arrasada pelos caldeus, pelos egípcios, pelos amonitas. O Senhor, antes do cativeiro, faz uma profecia contra Edom, lá em Jeremias 49, como da destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, falando sobre Edom, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. E isto foi cumprido. Edom foi arrasado até o pó. A ameaça do Senhor foi cumprida. Ao contrário de Israel, Edom não deveria nutrir qualquer esperança de futuro. Essa nação não devia ter qualquer esperança. Diz o Senhor, vocês vão reconstruir e eu vou derrubar. Vocês reconstroem e eu derrubo. Vocês reconstroem e eu derrubo. Podem colocar a sua casa, como diz no profeta Obadias, coloquem a casa de vocês no alto das rochas, como fazem as águias, e eu vou derrubar vocês de lá. Israel é a terra prometida que o Senhor ama. Edom é a terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meus amados, as bordas de Israel eram o aprisco de Deus. Eram o aprisco de Deus. Era onde o rebanho de Deus estava reunido. O povo a quem o Senhor cerca com a sua mão é o limite da bênção. Este povo que o Senhor protege com a sua mão é o limite da bênção. Não existe bênção real do Senhor fora deste povo. Edom, diz lá em Obadias, Edom viu a ruína de Israel e considerou que isso era um sinal. Era um sinal tanto da maldição de Deus, era assim que Edom pensava, que Deus havia amaldiçoado Israel e que Deus havia abençoado Edom. Edom olhava para si mesmo e dizia isso. E o Senhor disse, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando você lê o Salmo 73, o famoso Salmo de Asaf, Salmo 73, você vê e você descobre um homem que ele olha para a prosperidade dos maus e diz, de que adianta?
De que adianta? De que adianta eu ser honesto, trabalhar decentemente, ser um bom cristão, procurar obedecer aos mandamentos, amar a Deus, amar o meu próximo, se eu só tomo na minha cabeça? Se eu olho para os maus ao meu redor e eles estão todos aí se banqueteando, festejando, de que adianta servir a Deus? Essa é a pergunta do Salmo 73. É o engano de que a prosperidade é um sinal de bênção. E que a pobreza, a carestia, a falta, a dificuldade é um sinal de maldição. Justamente o que Edom pensava. Só que no Salmo 73, nós vemos no verso 17 a virada de mesa. O plot twist deste salmo. Lá no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Até que eu entrei na presença do Senhor, eu descobri qual seria o final dos maus. Que fim é esse? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Esse é o fim dos maus, a despeito da prosperidade momentânea deles. Promessa de destruição de todos aqueles que estão fora do arraial do Senhor. Você por acaso se lembra de algo semelhante? Você se lembra da história da Arca de Noé? O mundo todo perecendo, e quem se salva são aqueles que estão dentro daquela arca? A bênção estava sobre aqueles que estavam dentro da arca. E apenas ali. Para aqueles, entretanto, que estão no aprisco do bom pastor, esse verso de Hebreus é algo do passado. Em 1 Timóteo, capítulo 4, nós lemos até a minha chegada, aliás, desculpe, em 2 Tessalonicenses 2,16, pode passar, Dariston? Que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus o Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Nós não estamos na expectativa do juízo. Se você está no aprisco de Cristo, se você já foi chamado pelo bom pastor, então não há mais expectativa de juízo, mas a expectativa de graça, de glória, de bênção, de bondade de Deus. Nós temos esperança. Eu e você temos esperança. A morte foi vencida. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. Os nossos pecados já foram totalmente esquecidos. Nós olhamos para diante, nós vemos a Jerusalém celeste, a glória vindoura para onde nós estamos indo, para morar com Cristo, num lugar onde o pecado não tem mais lugar, onde não existe dor, onde não existe pranto, onde não existe doença, morte, choro. Nós temos uma esperança. Aqueles que estão fora do aprisco de Deus não têm esperança nenhuma. Ainda que eles possam ter a alegria momentânea de momentos como esse que nós vivemos. Lá na minha casa eu ouvia hoje os batuques dos bloquinhos. Eles podem ter essa alegria momentânea, mas a esperança verdadeira, a esperança que persiste depois da quarta-feira de cinza, só o povo de Deus tem. Como é que nós entramos nesse aprisco? Como é que você que não está nesse aprisco, como é que você que ainda não faz parte desse povo da bênção, como é que você que ainda vive sem esperança, pode vir a ter esperança e partilhar da nossa esperança? Diz o Senhor Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará passagem. Você quer a passagem do Senhor? Você deseja partilhar da nossa esperança? Passe pela porta. Não é a porta da igreja presbiteriana, Antioquia. Não é a porta de qualquer outra igreja. Ainda que a igreja tenha um papel fundamental nisso, na pregação do evangelho, na nutrição dos crentes. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante, mas a igreja não é a porta. Cristo é a porta. E você precisa passar por ela. Sem passar pela porta, ninguém pode provar dessa esperança que nós estamos falando aqui. Você continua a estar na situação de Edom. Você continua a ser Edom, você ainda não é Jacó. Povo a quem o Senhor ama. Jesus Cristo é a separação entre os que se perdem e os que se salvam. E aí você dirá, na sua birra, na sua manhã: você nunca fez nada por mim. Você nunca fez nada por mim.
É pouco que Deus tem enchido o teu coração de esperança? Para o agora e para o futuro? É pouco que Ele tenha dado a você certeza da salvação? Certeza de que você vai estar com Ele para sempre? É pouco que Ele tenha te dado a convicção de que de modo algum você jazerá em ruínas? De que a sua vida não será um deserto? É pouco? A última prova do amor de Deus que nós vemos nesse texto é que Ele revela a sua grandeza. Ele escolhe revelar a sua grandeza através de homens e mulheres imperfeitos, como eu e você. É pouco fazer conhecida a grandeza do Senhor? Verso 5. Vocês verão isso, ou seja, como o Senhor iria agir com Edom. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Querem saber quanto eu amo vocês? Diz o Senhor, porque através de vocês eu vou fazer a minha grandeza conhecida. Eu vou fazer a minha grandeza conhecida. Vocês verão isso com seus olhos, diz o Senhor. Isso é uma certeza. Isso vai acontecer. Nós vimos hoje na escola bíblica. Vocês vão ver a minha grandeza sendo revelada através de vocês. Uma certeza de que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, isto não é o fim. Quantas vezes no meio da sua dificuldade você pensou: acabou, não há mais nenhuma esperança, eu não vou conseguir sair dessa, acabou, não há mais solução. É claro, há questões na nossa vida, dificuldades na sua vida que talvez irão perdurar até o último dia da sua vida. É possível. Algum problema de saúde, alguma dificuldade cognitiva, nunca se sabe. Entretanto, você não deveria pensar que este é o fim de todas as coisas. O Senhor está dizendo aqui: vocês verão essas coisas, e vocês não apenas verão essas coisas, como vocês darão testemunho delas. Nós daremos testemunho de quê? Veja, o Senhor é grande também fora das muralhas, fora das fronteiras de Israel. Através de vocês vai ser conhecida a grandeza da justiça, vai ser conhecida a grandeza da bondade de Deus, além das fronteiras, além desse território de Israel, através de vocês. O plano de Deus, meus irmãos, nunca foi ter para si uma etnia. O plano de Deus nunca foi ter para si uma etnia. Erram os nossos irmãos quando ainda acham que Israel tem algum papel especial, simplesmente por ser Israel. O plano de Deus nunca foi ter para si uma etnia. Deus não escolheu para si ter um terreno. A questão não é a terra. Deus escolheu ter para si um povo. Um povo que lhe fosse testemunha a todos os povos. Um povo de todos os povos que fosse testemunha também a todos os povos. Quando nós falamos da doutrina da eleição, nós não falamos de uma eleição fatalista. No profeta Amós, no capítulo 9, nós lemos: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Sabe essa palavra restante? Nós a conhecemos também com outro nome: o remanescente. O povo de Deus tomando posse do remanescente de Edom. Não é que eles iriam e tomariam posse da terra de Edom, não se trata disso. Até hoje a terra de Edom não é terra de Israel. A região onde estava Edom hoje é a Jordânia. Mas o povo de Deus abraçaria o remanescente de Edom. Aqueles que foram eleitos pela graça de Deus no meio de uma nação perversa. E em cada nação, entre cada povo, há eleitos de Deus que precisam ser alcançados. E eles o serão, porque o Senhor quis assim.
O Senhor o determinou assim. Por quê? Porque a eleição não é segundo a carne. Não são filhos de Abraão apenas aqueles que nasceram de Abraão pela carne, mas aqueles que são filhos de Abraão mediante a fé. Romanos 9, um trecho fundamental para a doutrina da eleição, diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ele, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque o nosso pai. E os gêmeos, preste bem atenção, Esaú e Jacó, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. A eleição é pela graça, mediante a fé. Ainda lá em Isaías capítulo 56, verso 3 a 8, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Meus irmãos, essa é a promessa. O número não está fechado. O número não está fechado, a eleição não está fechada, ela não se limita apenas a Israel segundo a carne. Há esperança para todos aqueles que se aproximam do Senhor pela fé, porque Jesus não é apenas Senhor de Israel, mas Ele é Senhor de toda a terra. Sem Jesus, não haveria povo eleito. Sem o Senhor não haveria povo eleito. Lembra que nós somos indignos? Lembra que Jacó era indigno? Você lembra que eu disse que a eleição não é um negócio injusto? Por que é que a eleição não é algo injusto? Por que, seminarista Paulo? Por que, Dariston? Por que, Fábio? Por que a eleição não é algo injusto? É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. A eleição seria algo injusto se simplesmente Deus tivesse varrido a sujeira dos eleitos para debaixo do tapete. Mas não foi assim. Não foi assim. Os pecados dos eleitos não foram simplesmente esquecidos. Os pecados dos eleitos foram castigados em Jesus. A eleição é possível porque Jesus se entregou por nós. Ele pagou o preço da eleição. Nós somos os beneficiários. E para que é que nós somos os beneficiários da eleição? Para fazer conhecida a justiça e a bondade de Deus revelados em Cristo. Nós fomos chamados para fazer conhecida a grandeza da bondade e da justiça de Deus, que foram reveladas por meio de Jesus Cristo. Esse nosso texto, então, é um texto missionário. Deus reúne os seus eleitos de Edom. Deus une os seus eleitos de Moabe, Deus une os seus eleitos do Egito, Deus une os seus eleitos dos Estados Unidos, Deus une os seus eleitos da Inglaterra, Deus une os seus eleitos da China, Deus une os seus eleitos da Coreia do Norte, Deus une os seus eleitos do Brasil, Deus une os seus eleitos de São Paulo, Deus une os seus eleitos de Santana, por meio da igreja. É por meio da igreja, por meio de mim e de você, povo de Deus,
que a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus é conhecida e Deus reúne os seus eleitos. E aqui está a prova do seu amor. Já que estamos falando de provas do seu amor, Deus poderia ter feito pedras clamarem. Deus poderia ter usado, como aconteceu com Balaão, até mesmo uma mula para falar. Deus poderia ter ordenado aos anjos que a mensagem da justiça e da grandeza de Deus reveladas em Cristo. Deus poderia ter usado os anjos para fazer isso. Mas Deus escolhe gente imperfeita. Como eu e como você. É uma dádiva ao Senhor se fazer conhecido por meio de pecadores imperfeitos. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29, nós lemos: irmãos, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. Vocês não foram chamados muito sábios segundo a carne, doutores, acadêmicos, universitários, intelectuais. Não. Nem muitos poderosos, políticos, reis. Nem muitos de nobre nascimento, milionários. Gente com todos os recursos para fazer a tarefa. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É pouco sermos chamados para sermos ministros de Deus? Que através de nós a sua graça, a sua misericórdia seja conhecida? Que confiança que o Senhor tem em nós. Que confiança é essa? O maior de todos os tesouros deste mundo, o reino dos céus sendo entregue às pessoas por meio de mãos e lábios tão inábeis, tão imperfeitos quanto o meu ou quanto o seu. Mas nós recebemos o Espírito. Nós temos a palavra. Nós temos um ao outro, uma só família unidos na missão. Você nunca fez nada por mim. É pouco você ser feito profeta, ministro de Deus, o arauto de coisas que os anjos desejam descobrir. É pouco que você tenha sido feito sal que preserva o mundo que se corrompe, em ser luz quando todo o resto do mundo são trevas? É pouco isso. Porque é o que nós somos, sal e luz. Não é o que nós haveremos de ser, não, é o que nós somos. É pouco isso para você dizer: você nunca fez nada por mim? Meus amados, quando nós lembramos do quanto Deus nos ama ao nos eleger, quando nós lembramos o quanto Deus nos ama ao nos dar esperança, quando nós nos lembramos o quanto Deus nos ama em fazer de nós os meios através de quem a sua grandeza é conhecida, quando nós olhamos para isso, nós somos humilhados e nós somos forçados, admitamos, nós somos forçados a reconhecer que nós somos muito mais amados do que a nossa ingratidão merece. Nós somos muito mais amados do que a nossa ingratidão merece. Deus fez, Deus faz e Deus fará por nós muito mais do que nós possamos sequer imaginar, todos os dias. Eu quero convidar você agora a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. E que num tempo de oração silenciosa você manifeste a sua gratidão ao Senhor. Que você peça perdão a Ele pelo seu coração ingrato. E que você o adore pela graça infinita que se revela todos os dias. Agradeça ao Senhor. Peça perdão pela sua ingratidão. De quantas vezes você já disse essa frase: o Senhor nunca fez nada por mim. O Senhor não me ama. Chega de birra. Pare de ser uma criança birrenta. Ore ao Senhor.